Quero saudar a igreja e a todos com a graça e a paz do Senhor. Glória a Deus. Nesse final de ano, creia que você é um vencedor. Muitos ficaram para trás. Muitos que você conhecia, andou com eles, não sobreviveram a 2022. Mas você está aqui, final de ano, uma semana antes do Natal, 2 semanas antes do Ano Novo. E você está aqui glorificando e exaltando o Rei Jesus. Todo culto é em ação de graças. Porque você agradece a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para você. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor, então tudo, absolutamente tudo concorre para o seu bem. Estamos aqui esperando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. O momento em que Ele vem buscar a sua igreja. O momento em que Ele vem buscar você. Porque Ele já foi, Ele vai voltar, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Glória a Deus por isso. Amados, só alguns avisos que são importantes. Esse final de ano, nós temos, como vocês sabem, algumas festividades. E a primeira, a mais comum, é o Natal. Como vocês sabem, o Natal, a véspera de Natal, é um sábado, dia 24, e dia 25 é um domingo. Nós teremos, diferente das outras ocasiões, no sábado vamos estar aqui comemorando o Natal. Vamos comemorar o Natal no dia 24, às 8 horas. 8 horas. Então esteja aqui, não é? Vista sua roupa, você certamente ou comprou ou vai comprar ainda a sua roupa bonita e venha. Alguém pode dizer assim: pastor, isso é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo, absolutamente tudo. Então venha para cá, comemore conosco, se alegre com a gente. Dia 24, sábado, 8 horas da noite, estaremos aqui. Entenda, no domingo não haverá programação. O domingo é para você e a sua família. Se divirta, coma aquele peru e me convide. No Ano Novo, também é no sábado, dia 31, nós estaremos aqui às 9 horas. 9 horas da noite, celebrando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E no domingo, você vai ficar em casa, vai se divertir, vai comer juntamente com a sua família, porque o domingo é da sua família. Glorifique ao Senhor juntamente com eles. Um outro aviso é que quarta-feira agora, nós teremos batismos. Então, comemore conosco, se alegre conosco e com aquelas pessoas que vão se submeter ao batismo. Quarta-feira, a igreja toda está convidada, não é, para ver os irmãos serem batizados. Amém, igreja? Isso, com certeza, é motivo de nós nos alegrarmos. Não é um aviso, é uma ação de graças. 2 coisas que eu gostaria de falar para vocês. Uma que é triste e outra que é alegre. E vou começar pela alegre. Há 29 anos atrás, no dia 22 de dezembro, 22 de dezembro, não é hoje são 18, né? No dia 22 de dezembro, eu estava me submetendo à consagração pastoral, me tornando pastor. 29 anos atrás. Essa semana foi uma semana que eu me lembrei de muita coisa. Eu estava analisando e eu estava dizendo assim: eu sou muito velho. Mas não sou, não. Apesar de ser há 29 anos atrás, eu não me sinto velho. Eu ainda me sinto jovem.
espírito jovem. E ainda, se Deus assim me permitir, os anos que ainda me restam são para glorificar o Senhor Jesus. E que isso seja verdade no seu coração também. Mas eu tenho uma outra notícia que não é tão boa assim. Mas eu peço aos irmãos que estejam em oração por mim e pela minha família. Ontem pela manhã eu recebi uma notícia, que foi uma notícia muito triste, do falecimento do meu irmão mais velho. E há algumas semanas, Deus havia tocado já em meu coração, porque o meu irmão, ele há muito tempo, há muitos anos, acho mais de 30 anos, ele morava no Rio de Janeiro. E eu não tinha muito contato com o meu irmão, depois que ele foi para lá. E Deus tocou no meu coração nessas últimas semanas para orar por ele. E orei bastante por ele. Mas ele veio a falecer, foi enterrado hoje à tarde, né? E eu fiquei muito triste porque eu ainda estava planejando viajar para o Rio de Janeiro para visitar meu irmão, viajar para São Paulo para visitar a minha irmã. E aconteceu algo desse tipo, isso me deixou muito triste. Portanto, eu peço aos irmãos que estejam orando por isso, né? São datas bem difíceis. Eu estou comemorando esses 29 anos de vida ministerial, mesclado com a morte do meu irmão. Então, são dois sentimentos antagônicos, mas, acima de tudo, agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Deixando isso de lado agora, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado aos nossos corações. E, em especial, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, a gente vai abrir a Bíblia agora em Ezequiel. Abra a sua Bíblia em Ezequiel. Lá no finalzinho de Ezequiel, lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, leremos o versículo 3, 4 e 5. Ezequiel 47, versículos 3, 4 e 5. Quem achou, diga achei. Versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Que Deus possa aplicar a sua poderosa palavra na nossa vida e em nossos corações. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e bendito Pai, eu peço permissão nesse instante, Senhor, para que Tu, Senhor, me use como instrumento nas Tuas mãos para fazer e falar acerca da Tua vontade nesta noite. Faz com que esta palavra, Senhor, entre no coração dos Teus servos que hoje vieram ouvir a Tua mensagem e que ela, Senhor, possa ser entendível aos seus corações. Pois é em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Esse texto, ele vai falar, eu não vou explorar a profundidade do próprio texto. A ideia é que nós devemos adentrar, que nós devemos entrar mais profundamente nas coisas espirituais. Por isso, eu coloquei o tema dessa mensagem, o véu do sobrenatural de Deus. O véu do sobrenatural de Deus. E, inicialmente, entender que
Ser cristão exige uma mudança profunda. Não superficial, mas uma mudança profunda. Toda vez que eu abro meu coração para Jesus, qualquer um de vocês precisa entender que você não pode ficar do mesmo jeito que estava. Se hoje à noite, no final deste culto, quando eu fizer o apelo, e você abrir o seu coração para Jesus, a tua vida vai ser radicalmente mudada. Por quê? Porque você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí você vai ser transformado. Da mesma forma que existe uma metamorfose entre a lagarta e a borboleta. Há uma transformação de vida. E você precisa sentir isso. Há coisas na sua vida que precisam ser imediatamente retiradas. Algumas vão demorar um pouco para que isso aconteça. Mas a tua vida, ela precisa exercer algo que é radical. E você precisa contribuir para isso. Lá em Romanos capítulo 12, todo mundo conhece esse versículo, o versículo 2 vai dizer assim: não se amoldem, ou seja, não se encaixe na moldura ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão mundano, obviamente. Você não deve se encaixar na moldura do mundo. Se você quer se aproximar do véu sobrenatural de Deus, porque você, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, há uma mudança radical. Você saiu da moldura do mundo para entrar numa moldura do sobrenatural de Deus. Então, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que eu estou dizendo que há uma necessidade de ser radical em relação a algumas coisas. Há uma necessidade de entender uma transformação que seja espiritual. Você não pode dizer eu sou cristão e viver da mesma forma que você vivia. Precisa haver mudança. E eu vou citar uma pessoa muito importante na história chamada Albert Einstein. Uma frase que ele dizia: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Estou falando de mudanças na vida. Por exemplo, vou falar de uma forma bem simples. Uma mãe ou um pai que quer que o seu filho mude. Filho desobediente, ela quer que o seu filho mude. Então, o que é que ela vai fazer? O que é que a mãe deve fazer? O que o pai deve fazer? A minha mãe, ela fazia o seguinte. Ela pegava uma varinha, ela colocava a varinha na cumieira da telha, assim, bem no cuviquinho da telha. Toda vez que a gente entrava em casa, a gente olhava e a gente via. E quando a gente fazia alguma coisa errada, ela olhava para aquela varinha. E a gente já sentia nas costas, não precisava dizer muita coisa não. A gente já sentia nas costas. Era o resultado da minha desobediência. E eu ia apanhar. E eu me lembro disso como hoje. A minha mãe morreu já faz um bom tempo. Mas eu me lembro disso como hoje. Não estou falando do que é certo ou do que é errado. Mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês, baseado no pensamento de Einstein. Insanidade, loucura, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente, quem bate nos filhos são as mães. Geralmente. E aí a minha mãe batia em mim, batia com os dois pés e com as duas mãos. E eu me lembro, me recordo disso.
Mas se você perguntar para mim se eu voltava a fazer as coisas erradas, eu vou dizer para você que eu voltava a fazer. Ela batia em mim por quê? Porque eu gostava de tomar banho no rio. Era uma forma dela dizer, não vá tomar banho no rio. Na realidade, ela estava expressando a preocupação dela para que eu não me afogasse. Mas o pessoal parece ter um jeito estranho de dizer, não faça isso errado porque você vai se machucar. Você já viu uma mãe, mesmo na rua, eu percebi isso, a mãe estava com a criança andando, a criança muito pequenininha andando, de repente a criança leva uma queda. O que é que a mãe faz? Pega a criança pelo braço, você está doido, danado, e manda a peia. Isso é estranho. Não é? O óbvio seria a mãe pegar a criança, limpar a criança, não, mas vai bater na criança. Agora, olha o que eu estou dizendo. Você está querendo um resultado diferente. Não vai ter. Vai ter o mesmo resultado. A criança vai fazer de novo. Então você tem que mudar de estratégia. Ou seja, isso na vida espiritual, para que você tenha uma vida espiritual diferente, você precisa agir diferentemente. Queremos pensar em 4 níveis. 4 níveis do rio de Deus. Entrando em águas profundas. A gente falou aqui, um homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Isso versículo 3 do capítulo 47 de Ezequiel. Enquanto ele ia medindo 500 metros, ele está falando de côvados, lá, talvez na sua Bíblia, mas na nossa medida seria 500 metros. Ele levou-me pela água que batia no tornozelo, era muito rasinho. Depois ele mediu de novo, andou e mediu de novo, e a água batia na cintura. Mediu de novo, e a água subiu, ela batia no joelho. E ele mediu de novo. A água foi subindo, 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 até que encheu. Você não podia mais andar, você precisava nadar. Ou seja, havia um crescimento. E é um crescimento espiritual. Vamos pensar um pouco sobre isso. 4 níveis do rio de Deus, que a gente vai entrando nesse rio. Então, o tornozelo superficial. A pessoa que quer molhar somente os pés, tem pessoas que são assim, né? Vão entrar na água, tem medo da água e só molha os pés. Tá bom demais. Não queria nem molhar os pés, mas mesmo assim, toca na água, a água está muito fria. Antigamente, eu sempre gostei de tomar banho de rio, de açude, né? De praia, porque eu sou do interior de Pernambuco e lá, nesse interior, a praia era muito distante. Então, eu conheci aqui na Paraíba, eu conheci muito mais a questão das praias. E a gente tinha a ideia de que a gente tinha que colocar a mão na água, tocar um pouquinho na água e fazer o sinal da cruz. Era uma tradição isso. Né? Sei lá, para que Deus abençoasse aquele momento e que a pessoa não se afogasse. Você tem, quando você entra na água e você está naquele nível superficial do tornozelo, é o nível de uma piscina infantil, onde você só faz colocar o pé para você não se molhar muito. É o nível da salvação. Você precisa subir de nível. A salvação somente, enquanto nós estivermos aqui, não basta. Você não foi criado espiritualmente para somente ter a salvação. Você precisa contribuir também para o seu crescimento espiritual e a salvação de outras pessoas. Cresça, se desenvolva, abra o véu da espiritualidade que Deus está te concedendo. E como diz Romanos 12, não se conforme com esse mundo. O mundo vai gritar no teu ouvido. O mundo vai insistir para que você fique do mesmo jeito. A igreja, o que ela faz? Ela tem trabalhado constantemente para que você cresça.
A estrutura da escola bíblica é para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você seja maior do que você é hoje, para que você tenha a oportunidade de enfrentar os gigantes que aparecem na tua vida. E são muitos. Mas você precisa ser um Davi da vida. Você precisa encontrar a resistência necessária contra os gigantes. E eu aprendi muito cedo que a única forma de você matar um gigante é quando ele é pequeno. Não deixa o gigante crescer. Vai ser muito mais difícil. Se você analisar a vida de Davi, Davi conseguiu matar o gigante enquanto gigante. Mas se Davi precisou de mais fé do que talvez o necessário para você. Aprenda uma coisa. O que Davi fez ao matar o gigante, ele analisou uma coisa que o homem natural não teria condições de analisar friamente. Porque Davi olhou para Golias e Davi viu uma oportunidade que as outras pessoas não viram. Todo mundo, inclusive o rei, Saul, olhou para o gigante e disse: isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir, eu vou morrer se eu tentar. Quando Davi chega, ele olha para o gigante e vê o tamanho da testa do gigante. E Davi diz assim: não há como eu errar. Ninguém tinha visto dessa forma, mas Davi tinha uma perspectiva divina naquele momento. Davi entendeu o véu sobrenatural de Deus. Ele conseguiu enxergar o véu sobrenatural de Deus. É esse véu que você precisa caminhar na sua vida espiritual, para chegar e entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Não imagine que você precisa ficar no marasmo espiritual. Você não deve ser um crente mediano. O crente mediano é um crente que está na média. Eu sempre digo que quando você tira, por exemplo, a média na escola é 7. E tem gente que tira 7 e fica feliz da vida porque tirou 7. Na maioria das vezes, você tira 7 porque o professor tem pena de você. Aí não quer te reprovar e bota 7. Pode ter certeza disso, a maioria. Não, esse é um infeliz, eu não vou reprovar não. Aí bota 7. Acredite, você precisa de muito mais. Porque Deus quer fazer muito mais na sua vida. Depois que você passa pelo nível do tornozelo, você vai para o segundo nível. O segundo nível é o nível dos joelhos. Você passa então para uma nova dimensão. Mas o nível do joelho é ainda um nível do cristão religioso. Ainda está apegado a determinadas coisas que não te permite crescer. É coisa triste você entrar na água e você ter que pegar uma cuia para tomar banho. Eu achava horrível na minha infância. A gente não tinha chuveiro, então a gente ia pegar água num pote ou numa lata d'água, levava para casa, despejava lá e ia tomar banho de cuia. Era horrível. Além do frio. Você precisa de mais. Eu me lembro, desculpa a minha referência própria, eu me lembro em uma ocasião em que eu apanhei, porque a gente tinha atrás de casa, tinha um tambor. Um tambor muito, vocês sabem o que é tambor, né? Vou colocar assim, uma cisterna. Muito convidativa. Né? Muito convidativa. E aí, não tinha ninguém olhando. Eu fui lá. Se vocês não conhecem a expressão tibungar, foi isso que eu fiz. Eu tibunguei na cisterna. Infelizmente, naquela hora, naquele momento, a minha irmã vinha chegando. O que é que eu iria fazer numa situação como essa? Eu me abaixei dentro d'água. Até quando? Me aguentei até onde eu pude. Debaixo d'água.
segurando a respiração, até que eu não aguentei mais. E levantei a cabeça, e quando eu levantei a cabeça, estava a minha irmã lá me olhando. Você não pode passar etapas, ou você não pode pular etapas na sua vida. Você nasceu de novo, então você vai pelos pés. Vai tomar um banhozinho, vai molhar os pés. Depois aquilo vai subindo, porque você tem que crescer, você tem que se desenvolver na sua vida. Não adianta você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos no mesmo nível. Não, você precisa passar de nível na sua vida espiritual. Você precisa tocar no véu sobrenatural de Deus. Você não pode se contentar com a situação ou com o nível que você está. O nível dos joelhos é aquele nível de eu venho para a igreja todos os domingos. De vez em quando eu venho para quarta-feira para o culto de oração. Vez por outra eu frequento a MCM, o grupo de mulheres, o grupo de homens. Mas não passa disso porque não há crescimento. Há uma necessidade de que você cresça espiritualmente. Você precisa de crescimento espiritual. Esse também é aquele nível, eu não sei se aqui tem alguém assim, né? Você conhece alguém que chega no banheiro, demora no banheiro, demora muito, mas você sabe que tem alguma coisa estranha. A pessoa chega, entra, liga o chuveiro, você não escuta um barulho diferente, é só a água descendo, mas não está descendo em nada. Não sei se você já viu ou já presenciou alguém desse jeito. De repente, a água do banheiro, a água do chuveiro, parou de jorrar. E a pessoa sai enxuta. É esse nível, o nível dos joelhos. Tem pessoas que não passam disso. E quando você vai cheirar essa pessoa, está com catinga de nhaca. Desodorante vencido. Eu não sei como o irmão vai interpretar nhaca não, mas fazer o quê? Terceiro nível. Terceiro nível é o nível da cintura. Vamos subir um pouquinho, o nível da cintura. Esse nível, ele representa o esforço. Você está se esforçando, você quer chegar mais distante. Você quer se aproximar mais de Deus, pelo menos arranhar o véu sobrenatural. Não dá para se afogar ainda, pelo menos se você ficar em pé, não dá. Só se você tibungar. Mas há uma necessidade de que você vença os principais obstáculos para poder receber de Deus a sua bênção. E chegar a um nível diferente. Então você passa do nível da cintura e você vai para o próximo e quarto nível. Esse quarto nível é o nível do completamente submerso. Foi o nível que eu tentei enganar minha irmã. Entrei na cisterna, no tambor, enganei minha irmã, me abaixei, passei do terceiro para o quarto nível, mas não aguentei, porque não conseguia respirar. Você precisa passar por todos os níveis. Veja, espiritualmente, vamos ver. De repente eu chego para você e digo assim, abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Alguns aqui, por não terem o hábito, vão passar pelo menos uns 4, eu estou sendo bondoso, 4, 5 minutos para encontrar o livro. Os mais sabidos, os mais inteligentes vão para o índice. Rapidamente vão encontrar. Os outros vão para aquela Bíblia que tem a marcação na lateral da Bíblia. São os mais inteligentes. Os mais sábios são aqueles que, pela familiaridade com o texto bíblico, vai abrir rapidamente para fazer a leitura. Já está num nível superior. E aí, o quarto nível, o nível do submerso, é o nível daquela pessoa
que tem a dependência do Senhor. É aquela pessoa que diz: eu vivo agora, mas não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que manda. Quando você vai sair de casa, você pede permissão ao Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu falei quinta-feira, eu estava nos Homens, dando um estudo, e aí eu estava falando justamente sobre isso. Vou citar o nome de quem? Eu estava falando sobre Pedro. Pedro experimentou o nível do toque espiritual, onde ele abriu o véu do sobrenatural. E eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei quinta-feira. Veja, se você analisar na sua vida, se você analisar na Bíblia, você vai entender que somente Pedro, depois de Jesus, andou sobre as águas. Só ele. Não tem mais nenhum outro discípulo, em momento algum, nenhum outro escrito de que alguém, depois de Cristo, andou sobre as águas. Talvez você diga assim: mas afundou. Não olhe a parte negativa, olhe a parte da fé. Apesar de Pedro ter afundado, ele foi o único que andou. E você? Andaria? Conseguiria andar? Porque ele afundou, mas ele foi o único que andou, apesar de ter afundado. Crescimento espiritual exige ter coragem de nadar para as regiões além das margens. Você precisa ter fôlego para sair do canto, para sair do marasmo espiritual que talvez você esteja, e você precisa seguir a sequência da sua vida para um outro nível espiritual. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses, a carta da alegria. É nessa carta que Paulo vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo estava preso, é a chamada carta da alegria. E Paulo vai dizer lá no capítulo 3, versículo 12, de Filipenses, ele diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e essa aqui é a centralidade do texto. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo conhecia qual era o alvo. Ele conhecia qual era o objetivo da sua vida. E por isso ele podia dizer lá no finalzinho que ele acabou a carreira e guardou a fé. Prestes a morrer, ele tinha esse entendimento de que havia feito o que era certo, de que havia trilhado o caminho do Senhor, de que havia crescido em Cristo. Todos os dias, todos os anos, há um desafio na tua vida. Você chega no final, entre o Natal e o Ano Novo, você recebe os desafios. Você diz assim: esse ano que vem eu vou ser melhor. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Aí começa em Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Aí começa a ter preguiça. Tenho certeza que alguns irmãos aqui já leram o capítulo 1 de Gênesis uma dúzia de vezes. E aí vai deixando de lado, deixando de lado. A igreja tem trabalhado nesse sentido para que você aproveite essa palavra, porque ela precisa estar no seu coração. Você precisa passar de nível, pelo amor de Deus. O cara tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você pode ler esse livro aqui em 1 ano.
4 capítulos todos os dias, 5 capítulos no final de semana. Você consegue ler em um ano esse livro. Ah, pastor, mas é porque é muito difícil. Eu analiso assim, eu vou começar pelos jovens, principalmente os jovens. Eu falo muito mais aqueles que não trabalham, que só estudam. Pega um livro lá de Harry Potter, que é mais ou menos isso ou muito mais, ou um pouquinho mais, porque são alguns livros, e devoram aquele negócio. Mas quando é a Bíblia, o livro que Deus escreveu para você, a carta do nosso Deus, existe coisa mais importante do que isso? Não consegue ler porque tem preguiça. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tenho 30 e tantos anos de evangelho. Eu preciso ler. Você tem 10 anos de crente, precisa ler a palavra de Deus. O meu pai na fé, ele se converteu e ele sentiu de Deus, havia uma ânsia nele, e ele pegou a Bíblia, ele leu a Bíblia em 3 meses. 3 meses. Isso aqui. Não vai dizer que você tem preguiça. Hoje em dia a facilidade é grande, você pega o seu celular e você baixa a Bíblia em áudio. Ah, porque eu não sei ler. Pega a Bíblia em áudio e escuta. Deixa de preguiça. Você é crente. A palavra de Deus se transformar a tua vida. A preguiça ali pertence ao diabo. Você precisa trilhar os caminhos do Senhor. Precisa deixar as preguiças de lado. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você passa pelos 4 níveis e você chega no nível espiritual, onde você atinge, sai da superficialidade do ser humano e você chega no nível maior, no 4º nível, onde você está presente, toca no véu do sobrenatural de Deus. Você consegue chegar mais perto, entender da palavra de Deus. Então você utiliza o celular tem coisas boas e tem coisas ruins, as redes sociais têm coisas boas e coisas ruins. Eu me lembro, eu posso falar porque isso já aconteceu comigo. Já houve um período na minha vida que eu vivi da seguinte forma, e eu abominei esse período na minha vida. Deixei de lado e passei por uma nova fase. Eu passei por um período na minha vida em que o celular estava tomando conta da minha vida. E aí eu acordava pela manhã, eu sempre gostei de acordar cedo, eu acordava pela manhã e tem pessoas que são assim também. Olha só, acordam, está tudo escuro. A pessoa já acorda assim, ó. Cadê meu celular? Celular. Com o olho fechado já vai olhar o celular. Isso é um absurdo, eu estou dizendo isso porque eu fazia isso. E nós que somos crentes precisamos ser diferentes. Quando você acordar, entenda, a primeira coisa que você deve fazer ao acordar é falar com Deus. Não fala nem com teu marido, não fala nem com a tua esposa, não fala nem com teu filho, fala com Deus, Senhor da tua vida. Você vai ver quando você começar a fazer isso, deixando as redes sociais, porque tem pessoas que têm 1 milhão de amigos nas redes sociais. E aí eu vou dizer, como o pessoal dizia antigamente, para cima de Moá, 1 milhão de amigos. Sabe quem é teu amigo? Primeiro lugar, sabe quem são os teus amigos, além de Deus? São os teus pais. Sabe por quê? Porque quando você está com dor de barriga, na madrugada, são eles que estão lá. Eu vou pedir desculpas ao que eu vou dizer para vocês, mas é uma coisa extremamente natural. Quando você está com dor de barriga e que você não aguenta, você sabe o que é que acontece, né? Quando vem aquela disenteria, desculpe a referência,
e você não aguenta, o que é que acontece? Quem limpa? São os teus pais. Então chama teu amigo, teus 1 milhão de amigos ali, para limpar. Para ver se eles vêm. Não são os teus amigos? Porque tem gente que esquece que os pais. Precisamos sair, galgar degraus diferentes na nossa vida. Crescimento espiritual. Senão a coisa vai ser feia. Eu vou pensar em mais 4 níveis, bem rapidinho. O nível natural. Mateus capítulo 17, versículo 27, vai falar sobre o nível natural. Quero falar só sobre isso. 17 e 27 diz assim: mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue essa moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Você conhece o texto. É perguntado ali se Jesus paga o imposto devido. Jesus, então, manda Pedro pegar o primeiro peixe, e aí ele vai abrir a boca do primeiro peixe. Numa coisa tão simples, Jesus vai mostrar o sobrenatural. Primeiro peixe que Pedro pega, na boca do peixe vai encontrar a dracma. Uma moeda com 4 dracmas. O segundo nível. Primeiro nível é o nível da naturalidade. O segundo nível é o nível da fé. A maioria de vocês receberam uma semente que eu entreguei para vocês algum tempo atrás. Acho que desde o acampamento anterior, eu entreguei uma semente. A semente da fé. Quantas pessoas ainda têm essa semente? Levanta a mão para mim para ver. Algumas pessoas guardaram a semente da fé, outras perderam. Guarda a tua fé. É apenas uma ilustração na vida, mas a fé você precisa guardar. E o nível da fé é muito interessante. Há um texto a respeito disso. E qual é o texto? Um centurião. Não vou ler o texto não, você vai entender. Esse texto está lá em Lucas capítulo 7. Fala da história do centurião. Ele tinha um servo, o servo estava doente. Chegou para Jesus, ele queria que o servo ficasse curado. E o interesse dele era justamente esse, a cura do seu servo. Jesus diz, então, eu vou lá. E para encurtar a história, ele diz, não é necessário. Por quê? Porque eu também tenho servos. E se eu disser para um servo, faça isso, ele faz. Faça aquilo, ele faz. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo será curado. Isso é fé. Jesus, então, admiravelmente fala a respeito da fé daquele homem, dizendo que não encontrou em Israel ninguém que tivesse tamanha fé. Esse homem riscou, tocou, arranhou o sobrenatural de Deus. Não se contente com o natural de Deus. Atravesse o véu do sobrenatural. Não se contente com a mesmice. Atravesse o estágio do sobrenatural. Pastor, como isso pode acontecer? Mais uma vez, eu cito Einstein. Fazer a mesma coisa sempre vai dar o resultado igual. Você precisa fazer diferente na sua vida. A sua vida espiritual, ela vai mudar. Mas é você que precisa dar uma guinada na sua vida. Você que precisa entrar dentro d'água. Você que precisa entrar nesse sobrenatural. E aí, nós chegamos no terceiro nível. O terceiro nível é o nível da unção. Você recebe mais e mais de Deus. Como a gente vai chegar a esse nível? Eu vou dar o exemplo de Lucas capítulo 8. Uma história que todo mundo já ouviu com certeza. Eu vou ler o texto para você entender. Jesus vai perguntar assim,
quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse assim: mestre, a multidão se aglomera, a multidão te aperta de um lado e te aperta de outro. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Aí Jesus diz: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Sabe quando é que sai poder de Deus, que você precisa desse poder? Quando você tem fé. Você quer receber a bênção de Deus para a sua vida? Exerça a sua fé. E quando você exerce a sua fé, a fé não é meramente natural, é espiritual. Você mexe, você toca, você arranha o sobrenatural de Deus, e Deus abre as comportas do céu e derrama bênção sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. De você, mas no momento em que você exerce a sua fé. E aí você chega e passa para o nível da glória, o nível da glória. É o nível mais importante. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A palavra mais linda aqui eu já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Qual é o problema que você tem, se é Cristo que está vivendo em você? De repente você tem uma dúvida: o que é que eu faço? Se Cristo está vivendo em você, você vai saber. Senhor, eu devo perdoar aquela pessoa? Que coisa mais simples de se resolver. A pessoa faz o mal contra você, a pessoa machuca você. Devo perdoar ou não devo perdoar? Se o seu nível for o nível 4, você vai entender isso. Mude de nível. Atravesse as barreiras e mude de nível. Você se tornará aquilo que continuamente, isso é importante, você vai se tornar aquilo que continuamente ouve e vê. Vou repetir. Você se torna aquilo que continuamente ouve e vê. Então preste atenção. Quando você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Se você está no nível 4, é esse que você deve chegar, você vai fazer a sua devocional. Você tem que falar com o papai. Então você chega diante do trono de Deus, se você estiver no 4º nível. Ah, pastor, eu não faço minha devocional. Sinto muito, você não está no 4º nível. Você está capenga ainda. Você está usando muleta ainda. Você ainda está tomando leite. Precisa crescer. Ah, pastor, mas eu sou 20 anos de evangelho, eu não preciso crescer. Precisa. Parece que não são 20 anos. É um ano repetido 20 vezes. É o mesmo ano repetido 20 vezes. Porque você não cresceu. Tem que crescer. Tem que se desenvolver. O seu dia a dia é o quê? Só redes sociais, TikTok, WhatsApp, Instagram. Então a tua vida só está vivendo à base de lixo. Eu sinto muito. Porque Deus é em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar ao Senhor. E a tua vida vai começar a modificar-se. Chegando aos finalmente. Creia no poder do Espírito Santo e do sangue de Cristo. Por meio da morte na cruz, Jesus venceu o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta que é meio estranha. Você não precisa responder. Só na tua cabeça, tá? Você já teve um encontro com o diabo?
É fácil a gente dizer assim, você já teve um encontro com Deus? Acho que todo mundo diz, pastor, eu já tive um encontro com Deus. Mas você já teve um encontro com o diabo? Ontem, no Reset, acampamento que a gente teve com jovens, eu estava conversando com alguns jovens, com algumas jovens, e eu estava justamente falando sobre isso. E aí foi me perguntado sobre esse encontro com o diabo. Se eu acreditava nisso, ou se eu já tinha visto alguma coisa desse tipo. Eu pergunto para você, você já teve esse encontro? Ou seja, você já viu uma manifestação diabólica? E se você já viu, o que é que você fez? Eu estou dizendo isso porque nas minhas primeiras experiências, e eu não era pastor, nas minhas primeiras experiências que eu tive com esse nível espiritual, a igreja estava repleta, num dia de domingo, de repente o inimigo se manifestou na vida de alguém. E sabe o que aconteceu? A maioria dos irmãos ficaram distantes, com medo. O diabo lá se manifestando e o povo com medo. Você está com medo do diabo? Quem é que está em você? Se você leu o texto, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Senhor Jesus. Então você não precisa ter medo de forças espirituais negativas, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Muda a tua vida. E a última coisa que eu quero dizer isso é um desafio. 2 coisas. Jejue e ore. Jejue e ore. Olha só. Só teremos certas vitórias se nós jejuarmos e orarmos. Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus diz assim, e essa casta não pode sair senão pela oração e pelo jejum. Se estabeleça perto de Deus para fazer a vontade do Senhor. A sua estrutura precisa crescer, a sua estrutura precisa desenvolver. E você precisa ser mais crente do que você é. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Porque os dias estão complicados. Você ainda não sabe como é que o reino satânico está trabalhando. Está trabalhando contra você, contra a sua família, contra seu filho. Seu filho vai para a universidade, quando volta com a cabeça virada. Eu tenho certeza, como alguns aqui têm filhos, que antes eram ferrenhos na palavra de Deus, e aí foram para a universidade e cabeça virou. Agora não quer nem saber de Deus, e você está desesperado. Mas entenda, se o seu filho recebeu Jesus no seu coração, ele volta. Ore, joelho no chão, jejue pelo seu filho. Busque cada vez mais. Que Deus possa aplicar a sua palavra na sua vida e você possa entender os mistérios de Deus e atravessar o véu da sobrenaturalidade de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse em pé nesse instante porque nós vamos orar. Nós vamos orar para que você entenda todas essas coisas na sua vida. A transformação de vida sobrenatural. Vamos falar com Deus. Deus eterno, nós te louvamos. Nós te agradecemos por tudo aquilo que tens feito na nossa vida e especialmente, ó Deus, nesta noite. E especialmente agora, Senhor, para que possamos compreender como chegarmos mais perto do Senhor. Toma conta, Senhor, de cada pessoa nesta noite. Toma conta, Senhor, das pessoas que estão distantes da palavra de Deus, para que possam buscar mais e mais estar perto de Deus. Porque existe um reino, que é um reino de justiça, de paz, alegria, reservado para aqueles que acreditam no Senhor Jesus, aqueles que têm fé, aqueles que querem atravessar a naturalidade da vida e experimentar o sobrenatural de Deus. E é por isso que eu te peço, toma conta, Senhor, de cada um dos teus servos, abençoando-os hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem alguém nessa noite que entendeu essa mensagem e quer abrir o seu coração para Jesus? Faça o sinal, levantando uma de suas mãos, dizendo assim: eu aceito Jesus na minha vida. Mas se não, nós vamos orar, pedindo a Deus que Deus sempre esteja com você,
A igreja vai estar em oração, para que Deus sempre esteja com você. Não saia nessa noite sem abraçar pelo menos 5 pessoas, desejando uma semana abençoada. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero ser